Boa noite, meus irmãos. Foi fraco. Boa noite, meus irmãos. Está muito alto, né? Que grande alegria. Hoje, diferente, né? Os irmãos que não puderam participar também estão aqui conosco. Isso muito alegra o nosso coração. Podemos todos nós juntos cultuar o nosso bom Deus. Exaltar a beleza da sua santidade. Oi, pronto. Então, a gente está estudando escatologia. Então, ontem foi o pontapé inicial. Tá? Hoje, acredito que vai ficar mais fácil. E também a gente vai estar tratando de uma parte mais prática. Então, vai ficar uma linguagem bem mais fácil para todos compreenderem. Eu queria indicar aqui 2 livros. Ontem eu indiquei 2 sobre o assunto e hoje eu vou indicar mais 2. Então tem esse daqui, Os Planos Proféticos de Cristo, um guia básico sobre o pré-milenismo futurista. Tá? Esse é um. E o outro, Jesus e o Fim dos Tempos. Esse daqui é uma exposição de Thomas Ice, um grande teólogo. Tá vivo? É sobre Mateus 24. Então, Mateus 24, eu sei que tem um bocado de irmão esperando eu voltar para Mateus 24. Vai voltar e quando terminar 1 Coríntios, talvez 2 Coríntios, então já volto logo para Mateus. Deixa eu só pôr uma água aqui. Então, ontem a gente aprendeu um pouco sobre identificar os eventos. Para a gente saber que evento a igreja deve aguardar. Então, Deus revelou para Daniel como é que ia ser determinada a história do povo dele. Então, Deus disse, Daniel, está determinado 70 semanas para o teu povo. São semanas de anos. E aí, no texto lá de Daniel, capítulo 9, a partir do 24, ele vai explicar como é que vão ser esses anos aí. E isso vai acontecendo na história, a gente pode ter ideia de como é que vai ser o futuro e que evento nós devemos esperar. Não dá para saber, nem tentem fazer isso, saber exatamente a hora que esse evento vai acontecer, como alguns fizeram já, e acabam falando besteira, mas a gente dá para saber qual é o evento que eu vou esperar, certo? Então eu vou só recapitular aí, para a gente então falar de como esperar esse evento que a gente definiu ontem que iria esperar. Então, 70 semanas foi determinado sobre o povo de Deus, certo? As primeiras 7 semanas, a partir de Artaxerxes ali, 445, ele manda Neemias reconstruir a cidade. Então, são 7 semanas até a reconstrução da cidade. Certo? A cidade de Jerusalém. Depois vão ter mais 62 semanas de anos. Aí o que acontece quando chegam essas 62 semanas? Quando passam? Quem lembra? Olha, o negócio está melhorando hoje. A morte do ungido, do Messias, de Cristo. Então tá aí. Aí depois se inicia o quê? A era da igreja, que é o tempo que nós estamos vivendo, certo? Então estamos vivendo a era da igreja. Depois disso, a igreja vai ser arrebatada, vai acontecer a ressurreição de todos os crentes que morreram em Cristo, a igreja é arrebatada, e aí lembra das 70 semanas de Daniel, está faltando uma semana, foram 7 mais 62 dá 69, falta uma semana. E aí Deus, então, após arrebatar a igreja, vai tratar novamente com o povo de Daniel na última semana. O homem da iniquidade vai ser revelado, que vai ser o anticristo. Ele vai estabelecer um pacto de paz, uma aliança de paz. Tudo isso está dito lá em Daniel 9. E aí vai se iniciar um período que a gente chama de grande tribulação. Jesus chamou de grande tribulação em Mateus 24, nunca houve, nunca haverá igual, vai ser no mundo inteiro.
As profecias do Antigo Testamento falam que essa semana vai ser a angústia de Jacó, vai ser muito sofrimento, e aí termina, claro, com Israel sendo restaurado, iniciando um reino de paz, tranquilidade e de muita bonança. É a 70ª semana de Daniel. Certo? No meio da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício. Então, lá nas profecias de Daniel, o templo tinha sido destruído pelo Império Babilônico. Aí ele diz, em 7 semanas vai ser tudo reconstruído. Zorobabel vai na frente, reconstrói o templo. Aí depois Neemias vai e reconstrói a cidade. Aí esse templo ele foi destruído no ano 70. Lá fala, o povo de um príncipe vai se levantar e vai destruir a cidade e o santuário. Então foi destruído. Só que agora aqui, depois que a igreja é arrebatada, diz que esse anticristo vai fazer cessar o sacrifício. Então, por inferência, a gente entende que um novo templo vai ser construído. E os judeus já estão trabalhando nisso. Os utensílios do templo já estão todos prontos, só esperando para a reconstrução desse novo templo. Tá? E aí, o anticristo vai fazer cessar o sacrifício. Vai ter um acordo de paz no início da semana, de 7 anos. No meio da semana, ele quebra esse acordo e ele vai começar a perseguir os judeus. Você vai ver isso em Daniel 7. Os santos do Altíssimo vão ser entregues nas mãos desse homem e eles vão sofrer muito. Apocalipse 12 também vai falar sobre isso. Ele vai levar eles para o deserto, vai protegê-los lá. E o anticristo vai tentar matá-los de todas as formas. Até que o próprio Deus vai reunir todas as nações contra Israel. E aí Cristo volta para salvar o seu povo. E aí em Zacarias capítulo 13, ali no finalzinho, ele vai falar que o Espírito da graça vai ser derramado naquele dia. Eles vão olhar para Cristo e vão ver que eles transpassaram ele. E eles vão chorar muito, vão se arrepender, vão reconhecer aquele que eles mataram como o Messias. Então vai ser uma cena muito emocionante. A igreja volta com Cristo para então defender Israel. Vai ser aí a batalha do Armagedon, chamado, em que Satanás vai ser preso e se inicia então o milênio. Durante a grande tribulação, nós entendemos, a igreja foi arrebatada no início da grande tribulação, e aí nós vamos ter lá, na nossa chegada, o tribunal de Cristo, o Bema, chamado. Paulo vai falar disso em Corinto, onde as nossas obras, enquanto crentes, elas vão ser julgadas. Esse tribunal não é para definir se somos salvos ou não, lembra? Você já vai estar lá no céu. É só para ver se as obras que você realizou enquanto cristão vai ser galardoada ou não, tá certo? Então é algo que você precisa pensar e trabalhar. Eu quero ter muitos galardões. Não como algo egoísta ou querer aparecer, não vai ter isso. Mas ter muitos galardões dignifica aquele que vai dar os galardões. É para agradá-lo, então isso traz glória para ele também. Imagina os crentes lá, tudo sem galardões. Vocês não amaram a Cristo? Vocês não serviram a Cristo? Vocês não se esforçaram para agradá-lo? Então vai ter lá os galardões. E a gente vai ter também as bodas do Cordeiro, a grande festa do casamento. A noiva com o seu noivo. Então volta aqui para o milênio, vai ser um período maravilhoso, onde Cristo vai reinar. Nós vamos falar sobre esse evento amanhã. Vai ser algo incrível, algo que nós almejamos, ver o Senhor reinando sobre toda a terra, todos os povos, todos os reis submetidos a Ele. Vai ser algo realmente que deve ser aguardado com muito entusiasmo. Aqui só algumas informações. Depois desse milênio, lembra? Satanás está preso, termina o milênio, e aí o Satanás é solto por pouco tempo, e ele vai enganar ainda muitas pessoas. Isso vai demonstrar como o coração do homem é corrupto, porque ele passa 1000 anos sendo governado por Cristo, e depois Satanás vem e seduz ainda essas pessoas. Vai ser uma multidão como a areia do mar, e eles vão se reunir e vão tentar matar Cristo.
E aí Cristo, então, os matará. E é a guerra chamada Gog de Magog. Depois tem a ressurreição de todos os descrentes, vão ressuscitar no que nós chamamos, do que a Bíblia chama em Apocalipse de o grande trono branco. Eles vão ressuscitar para irem para o lago de fogo. Então, todas as pessoas que morreram, todas, elas vão ressuscitar um dia, vão receber um corpo imortal e serão lançadas no inferno. Aquelas que não creram em Cristo, nessa última ressurreição aqui, são todos os descrentes que vão ressuscitar e aí vão ser julgados eternamente no inferno. Por quê? Porque a dívida deles é eterna e como eles não pagaram em Cristo, o Deus encarnado, o Deus eterno, eles vão pagar então no inferno eternamente. Nunca vão terminar de pagar essa dívida. Então está aí os eventos. Aí a gente viu que nós estamos na era da igreja. Então Deus tratou com Israel nas 69 semanas. Abre um parêntese, trata com a igreja agora. E depois vai voltar a tratar com Israel. E aí a gente falou então do evento que nós aguardamos, chamado o quê? Como? Arrebatamento. Esse é o evento que nós aguardamos. Aí falamos de algumas posições sobre o arrebatamento. E nós entendemos que o arrebatamento ele acontece aqui antes da grande tribulação, da última semana de Daniel. Deus vai tratar com o povo de Daniel. Pronto, são esses os eventos. Então, nós aguardamos o quê? O arrebatamento. É isso que a gente aguarda. Foi o que nós aprendemos ontem. A igreja aguarda o arrebatamento. E hoje nós vamos aprender como nós devemos aguardar esse evento. Então, você é um salvo em Cristo, um crente. Como é que tem que ser o seu comportamento, né? Isso tem me preocupado muito, pensando até em mim mesmo e na igreja de uma forma geral. À medida que a gente vai estudando sobre escatologia, sobre esses eventos, eles vão se tornando mais reais para nós. Então é tipo assim, hoje, um jovem cristão, ele pensa assim, eu vou fazer uma faculdade, eu vou casar, eu vou ter um trabalho, eu vou ter um lar. E ele pensa nisso como algo real, que vai acontecer. Mas ele nunca pensa no arrebatamento como um evento assim. Estão entendendo? Então, o casamento dele, ter o trabalho, tudo isso é real, é palpável para ele. Mas o arrebatamento parece uma coisa assim que ele não enxerga isso como algo real que vai acontecer. Então ele nunca projeta a vida dele aqui pensando no arrebatamento, assim como ele projeta a vida pensando no casamento. Então, o arrebatamento é um evento mais certo de acontecer do que o casamento dele. Vocês concordam comigo? E aí, acaba que nós acabamos vivendo como os descrentes, sem esperança nenhuma, sem aguardar esse evento. Nós sabemos. Como é que vai ser o arrebatamento? O que vai acontecer no arrebatamento? O que tem? O que vai ter? Vai ter uma trombeta? Vai? Vai soar uma trombeta, né? Os mortos vão ressuscitar. Todos os mortos? Só os crentes vão ressuscitar. Onde é que a gente vai encontrar o Senhor? Nos ares. Não é? Pronto. Você se pega olhando assim para as nuvens, vai ser agora. Não é? O apóstolo Paulo esperava esse evento. Ele esperava, ele aguardava. Era a iminência dessa vinda, desse arrebatamento. E será que nós nos pegamos assim? Você vai viajando, né? Aí você olha para as nuvens, se fosse agora. A trombeta soasse. Os meus irmãos ressuscitassem, né? E aí a gente junto fosse encontrar com o Senhor. Infelizmente não é assim. Na maioria de nós, no corre-corre da vida, nós vivemos igual
aos ímpios. Eles não pensam nisso, eles não têm essa esperança, eles não almejam esse momento. E a gente tem que parar e pensar sobre isso. Então, eu faço coisas como cristão mesmo para agradar a Deus, mas não por causa desse encontro, desse evento. E hoje eu queria mostrar para vocês que esse ensino está nas Escrituras. Então, aguardar o arrebatamento tem uma perspectiva teológica correta e real. Creio nisso, define como eu vivo hoje. E essa falta de perspectiva escatológica tem mostrado a fragilidade mental, espiritual, psicológica que a igreja tem vivido. Porque a igreja está vivendo só para as coisas daqui. E quando as coisas daqui não dão certo, as coisas de lá não servem. Porque elas nem são reais. Eu nem acredito muito nelas. E alguns estão com Cristo por causa do que Ele fez aqui. Por causa de benefícios que você acredita que Ele lhe deu aqui nessa vida. Mas os benefícios de lá, pelos quais Ele morreu, você não liga muito. E aí eu queria hoje ver pelo menos 3 textos que vão nos ensinar sobre isso. Então, o primeiro texto, o irmão Sandro leu. Não vou poder fazer uma exposição, como de costume. Quero tirar só algumas lições desse texto que fala do arrebatamento, desse encontro com o Senhor, quando nós vamos ser transformados à sua imagem, vamos receber um corpo incorruptível. E o que o autor vai falar sobre isso? Então, 1 João, capítulo 2. Abram lá, por favor. 1 João 2, 28. Então, ele vai falar desse encontro, dessa vinda, e o que ele espera que aqueles que aguardam essa vinda devem praticar ou devem viver. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, que é uma alusão ao arrebatamento, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Envergonhados na sua vinda. Permaneçam nele. Essa ideia de permanecer nele aqui, é só isso que eu quero focar com vocês. Então, eu não quero ser envergonhado na vinda dele. A ideia da vergonha aqui não é um crente que vai ser salvo com vergonha, aqui é um ímpio que vai ser envergonhado, essa é a ideia. A 1 João ele vai sempre fazer esse paralelo entre crente e descrente. Então, um crente genuíno, aí você vai usar isso para sondar seu coração, para saber se você é um crente mesmo. Ele aguarda essa vinda e ele permanece nessa vinda, pois ele permanece nele enquanto aguarda essa vinda. Ele permanece nele para essa vinda. E o que seria esse permanecer? Permanecer, meus amados irmãos, é a ideia de obedecer ou de se submeter, pensando na vinda. Ele não somente ele agrega Cristo à sua vida. Tem acontecido muito isso. As pessoas elas colocam Cristo na sua vida. Elas não estão em Cristo. Cristo não é o cabeça delas. Cristo não é o Senhor delas. Elas simplesmente colocaram Cristo como um personagem que agora faz parte dos planos dela. Não é uma pessoa que morreu para si mesmo, morreu para os seus planos, porque encontrou Cristo. E agora se submete completamente a Ele enquanto aguarda a sua vinda. Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é tudo para mim. Eu me submeto a Ele, eu não sou ninguém sem Ele. Eu faço parte do corpo dele, a minha identidade agora é dele, o meu nariz é dele,
Ele é o dono do meu nariz, como nós dizemos. Enfim, ele não é um agregado na minha vida. Ele é o meu Senhor. Para você ser salvo, você tem que confessar Cristo como o Senhor de sua vida. Quais são as tuas ordens, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Não é o que Cristo vai fazer para você. Então, a característica de um verdadeiro cristão é que ele permanece nele, em obediência, em sacrifício, custe o que custar. Ele está fazendo o que? Está aguardando. As coisas podem doer para ele, ele vai trincar os dentes olhando para o céu. Eu estou aguardando, meu Senhor. E eu estou permanecendo nele. É uma vida de obediência. A esperança do arrebatamento nos leva a isso, meus irmãos. A essa obediência. Eu quero agradar esse Senhor. Por isso a conclusão desse texto, ele continua falando, olha só a conclusão. Ele vai continuar falando, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ele está ensinando os irmãos a identificarem quem é crente e quem não é, dentro da igreja. Aí ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, está falando do arrebatamento, seremos semelhante a Ele. Lembra, no abrir e fechar de olhos, nosso corpo mortal vai se revestir da imortalidade, e aí vai, essa transformação. Seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então ele está dentro dessa perspectiva do arrebatamento, desse encontro com Ele nos ares, dessa transformação que passaremos. Aí ele diz, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então a vida de santidade, de pureza, de santificação, eu estou vivendo isso, por quê? Porque eu vou encontrar com Ele. É nessa perspectiva escatológica. Veja que interessante. Ele está dizendo, se você tem essa esperança do arrebatamento, desse encontro com Ele, de vê-lo face a face, o que você faz? Você purifica a si mesmo. E aí João está dizendo que aquele que vive assim, nessa expectativa desse encontro, é alguém que está trabalhando na santidade. E quem não está trabalhando na santidade é porque não tem essa esperança. Logo, não é um verdadeiro cristão. Então, quando nós pensamos de que a qualquer momento Cristo pode vir, a trombeta soar e nós vamos ser arrebatados, encontrá-lo nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, isso deve gerar em nós santidade. E percebam que o texto diz a si e a si mesmo se purifica. Então é um trabalho que você realiza em si mesmo. Não é um trabalho que outra pessoa vai realizar. Claro que nós temos o Espírito Santo, mas é responsabilidade sua de buscar essa pureza. Por causa de quê? Por causa que você acredita que vai se encontrar com Ele. E você quer ser encontrado em pureza pelo seu Senhor. Não vivendo na desgraça do pecado, não vivendo escravizado aos pecados. No aconselhamento bíblico nós vamos ver muitas pessoas escravizadas ao pecado. Será que elas pensam, olha que eu estou praticando esse pecado aqui, se a trombeta soar, como vai ser meu encontro com Cristo? Não estou pensando aqui que ele vai perder a salvação, de que ele vai ficar. Não, ele vai ser levado, porque a salvação dele depende do que Cristo fez na cruz e da crença dele nessa obra. Não do último ato praticado em vida. Ou do último ato praticado quando ele é encontrado pelo Senhor.
Mas nenhum de nós vai querer ser encontrado por Ele vivendo em pecado. Não é? Eu não vou. Eu tenho meus momentos de fraqueza, as minhas quedas, mas eu não quero ser encontrado pelo meu Senhor assim. Não, eu quero ser encontrado por Ele almejando esse encontro. Imagina só, você vai casar com alguém e a pessoa não está nem aí para esse casamento. Como é que nós vamos aconselhar essa pessoa? Sai fora, né? Não entra nessa não. Não casa. Um casamento belo, ele se faz de pessoas que querem esse momento, que trabalham para esse momento. E nós precisamos demonstrar essa característica de que vivemos em pureza, santificando a nós mesmos, trabalhando nesse processo. O que eu preciso fazer? Não é? Você está trabalhando nisso? A maioria de nós não. O que você fez hoje para ser mais santo? Qual pecado você está lutando para daqui a um ano você ver não praticar mais ele? Você identificou seus pecados? Tá, eu sou assim. Não é? Eu fui exortar uma pessoa, já crente há muito tempo, mas não, são resquícios do velho homem. Você tem que aceitar. Está desse jeito. Às vezes a pessoa, né, tem todo um discurso e tal, aí você, ei, esse seu discurso aí, você não está vivendo isso que você ensina, que você prega. Ah, mas eu mudei agora. E aí assim vai. E as pessoas vão vivendo no pecado, sem se sacrificar por Cristo, sem abrir mão de nada. E cadê esse trabalho de santificar a si mesmo? Todo aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo. Está trabalhando nisso. Não seria legal a gente perguntar, ei, está trabalhando em quê? Estou trabalhando para destruir a ira no meu coração. Ah, estou trabalhando para nunca mais mentir. Estou trabalhando nisso. O que você tem feito para vencer isso? Eu tenho feito isso, eu tenho orado e tal, eu tenho orado dessa forma, eu tenho feito alguns jejuns. Quando eu percebo que eu vou cair, eu faço isso aqui e tal, para vencer esse pecado, porque eu estou purificando a si mesmo, porque logo, logo eu verei o meu Salvador face a face. A igreja seria outra. Né? Como a igreja seria outra? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a ter, que o Espírito Santo nos visite com essa perspectiva escatológica de queremos encontrar o nosso Salvador. Porque isso parece uma coisa lá longe, que nem vai acontecer. Vamos para outro texto que fala também desse encontro. 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15. Abre lá. Amém? Todos acharam? Então vamos lá. 1 Coríntios 15. Ele diz assim, ó, verso 51. Eis que eu vos digo um mistério. O mistério é esse, né? Nem todos dormiremos. Aqui está falando de morte, nem todos morreremos. Mas transformados seremos todos. Vocês estão vendo que Paulo, lá no primeiro século, já está dizendo, ó, nem todos nós vamos morrer. Que mistério, né? Por que era um mistério? Porque não tinha sido falado isso no Antigo Testamento. Não há arrebatamento no Antigo Testamento. Aí ele diz, no momento, verso 52, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha só Paulo dizendo, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem essa expectativa? Ei, nem todos vamos morrer. Por que a gente não conversa sobre isso, né? A minha mãe falava muito, queria ser arrebatada. Todo mundo junto sendo arrebatado. A gente não tem essa expectativa. Ei, nem todos vocês vão morrer. Talvez possa acontecer agora. Seremos todos arrebatados. Mas alguns de vocês estão lá no íntimo do seu coração. Não, pastor, diz isso não. Eu quero casar primeiro. Não, pastor, eu quero ver meu filho se formar. Não, eu quero que isso aconteça. Não, eu acabei de receber um aumento salarial, as coisas estão caminhando bem agora. Triste, né? Alguns de nós nem pensam nisso. E alguns vão além. Não querem que isso aconteça. Por isso, uma perseguição purifica a igreja e faz a igreja desejar a volta de Cristo. Faz a igreja entender que esse mundo não é o nosso lugar. Não fomos salvos para viver aqui para sempre. Para viver no conforto aqui que a gente tanto busca. Não. Cristo morreu. Ressuscitou ao terceiro dia. Foi assunto aos céus, dizendo: ei, eu vou preparar um lugar para vocês. Depois eu vou voltar para levar vocês de volta. Então, Paulo ele tinha essa expectativa. Ele diz: olha, eu vou dizer um mistério para vocês. Um negócio incrível, que ninguém sabe. No Antigo Testamento nunca ninguém falou. Cristo me revelou. Como ele vai dizer em Tessalonicenses, foi por palavra do Senhor. Ele me revelou. Se eu disser para vocês que talvez vocês nem vão morrer. Já pensou? Não ter o velório do Márcio? Não é? Não ser arrebatado. Já pensou, Martinha, sua avó sendo ressuscitada? Minha mãe? Os nossos entes queridos que pertencem ao Senhor? Todos nós sendo transformados. Começou agora. É o arrebatamento. Que coisa incrível. Aí a gente encontra o Senhor nos ares. Será que você vai ser encontrado desejando esse momento? Ou vai ser o meu carro, a minha casa? Ei, cuida aí da minha casa. Ei, essa minha bicicleta eu comprei. Que coisa triste. A trombeta soou, não, eu não quero que seja agora. Para João, para Paulo, os verdadeiros cristãos nunca farão isso. Se o seu coração é assim, se arrependa hoje. Confesse Cristo como seu Senhor. E seja visitado por esse desejo de encontrar o seu Salvador. Dentro dessa perspectiva, o que Paulo ensina para esses cristãos? Como ele conclui esse texto ao falar da nossa vitória sobre a morte, desse mistério que nem todos vão morrer. Ele diz, portanto, a conclusão lógica para aqueles que esperam o arrebatamento, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre o quê? Abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É a abundância, não são os restos de nós para o Senhor. A gente vai se dar para a obra, a gente vai se gastar, como Paulo diz, por vocês eu me gasto e eu me deixarei gastar por vós. Vou amar vocês, mesmo sendo menos amado a cada dia.
Era essa a perspectiva de Paulo em relação à igreja, porque ele está pensando no arrebatamento. Se o arrebatamento é real, se existe esse mistério revelado, sabe como é que eu vou viver enquanto eu aguardo a trombeta soar? Eu vou ser firme, eu vou ser inabalável, eu vou ser abundante na obra do Senhor. Sabendo que o meu trabalho no Senhor não é vão, porque eu estou trabalhando aqui esperando a trombeta soar. O que eu faço aqui é para o meu Senhor, é para o meu Salvador, é para aquele que me deu vitória sobre a morte. Então, eu estou pouco me lixando se eu vou sofrer ou não. Eu quero me acabar servindo meu Deus. Os ímpios se acabam perseguindo seus sonhos, os seus objetivos, os seus projetos, em busca de mais dinheiro. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para servir de forma abundante ao Senhor. Nosso serviço ao Senhor não vai ser nossas migalhas, vai ser o nosso melhor. Vai ser o nosso tudo. Eu fui para uma palestra de um judeu messiânico, um judeu que se converteu ao cristianismo. Aí você tem uma mente judaica com a perspectiva do Shabat, né? Como eles guardam o sábado. Toda a expectativa da semana se preparando para o dia do sábado, que era o dia que eles se dedicavam a Deus. Aí, então você tem agora um cristão que se converteu com a perspectiva do dia do Senhor. Então ele tem todo um pano de fundo de guardar o sábado, mas como cristão ele entende agora que tem o dia do Senhor. Aí você junta as duas coisas. Então ele estava pregando, e aí ele pede assim, eu tenho que parar agora, irmãos. No meio da pregação, ele, no sábado, né? Ele disse, eu tenho que parar agora, porque eu preciso descansar. Porque amanhã é o dia do Senhor. E eu preciso estar bem para ele. Não é legal isso? O que os crentes fazem hoje? No dia do Senhor? Às vezes viram à noite, de sábado para domingo, fazendo o quê? Assistindo Netflix. Nada contra Netflix. Mas é que o dia do Senhor não importa. Aí vai só os restos quando vai. Não é abundante na obra do Senhor. Acaba dando sempre as migalhas do Senhor. E alguns fazem para agradar a homens. Alguns trabalham muito, mas para pessoas. Elas não fazem isso na perspectiva de que vão se encontrar com ele. O raciocínio de Paulo é, se a gente está esperando esse evento, portanto, enquanto a gente espera esse evento, aguarda o cumprimento desse mistério, a gente vai viver firmes, abundantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não foi exatamente assim que Paulo viveu? Foi exatamente assim. A tal ponto de no fim da sua vida ele poder dizer, olha, Timóteo, já vou ser oferecido como sacrifício ao Senhor. Legal. Ele encarar a sua morte como uma adoração a Deus. Você oferecido como libação. Um sacrifício a Deus. Combati o bom combate, Timóteo. Completei a minha carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça está reservada para mim, Timóteo. Não somente para mim, Timóteo. Mas sabe para quem mais? Quem lembra? Para todos aqueles que amam a sua vida. Você ama a vida do Senhor, você almeja, você deseja, você serve abundantemente pensando com os ouvidos atentos, servindo ao Senhor e esperando a trombeta soar, servindo ao Senhor, olhando para as nuvens, aguardando o retorno de Cristo. Ou você tem desprezado isso? E finalmente, meus amados irmãos, eu queria que vocês abrissem em João 16.
Evangelho de João 16, verso 20. E a gente conclui. Veja o verso 16. Jesus falando com seus discípulos, ele diz: um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Agora o verso 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por que que os discípulos iam ficar tristes? Quem lembra? Por quê? Porque Jesus ia para o céu, ia para o Pai. Eles iam ficar tristes por isso. Mas a tristeza deles ia se converter em alegria. Quando isso ia acontecer? Quando eles ganhassem um carro, quando eles casassem, quando eles realizassem seus sonhos, seus projetos. Olha o que o texto diz. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Há uma alegria, meus amados irmãos, que é eterna, que ela vai vir e ninguém vai poder tirar. Nada vai poder tirar essa alegria. É o que o salmista diz no verso 11 do capítulo 16. Na tua presença a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Só que o nosso coração corrupto tem nos enganado e dito para nós que é possível ter alegria assim com coisas dessa vida. Mas isso é mentira. Só que nós acreditamos nessa mentira a tal ponto de que não almejamos mais estar com o Senhor. Porque acreditamos que as alegrias dessa vida estão nos satisfazendo plenamente. Mas somente o retorno do nosso Senhor, do nosso Cristo, é que vai nos dar essa alegria plena. Somente o encontro com Ele. É o tipo de alegria que somente Jesus Cristo pode nos dar quando nós nos encontrarmos com Ele. Vai ser algo indizível, algo imensurável. O grande problema é que nós não almejamos esse momento, porque nos perdemos. Amamos esse mundo, as coisas desse mundo. E nos perdemos. E como isso é triste. Porque no capítulo 17, Jesus ora. Em sua oração, no verso 24, ele diz: Pai, a minha vontade, Pai, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus ora. Esse versículo me destrói, porque eu olho para o meu Salvador, para o meu Senhor orando, Ele que não precisa de mim, mas Ele me ama a tal ponto que Ele chega a orar, dizendo para o Pai, de que a vontade dEle é que eu, miserável como eu, esteja com Ele.
Mas eu não me pego orando, dizendo, Pai, a minha vontade é de estar com Cristo agora. Me diga qual a última vez que você orou assim. Não, você ora pelas coisas daqui. Como eu digo, Pai, a minha vontade é que o meu próximo bebê seja um homem, mas que seja feita a tua vontade. Eu falo para ele das minhas vontades. Não há nenhum erro nisso. Mas o que me destrói é quando eu olho para os meus registros de oração e eu não encontro o dia em que eu orei dizendo, Pai, a minha vontade é de estar com Cristo, é de contemplar a glória dele, é de sentir essa alegria que só a sua presença pode dar. Eu não encontro essa oração. Eu olho para esse texto, eu encontro Jesus orando assim, dizendo, Pai, a minha vontade é que aqueles irmãos lá estão lá da igreja do Gereissati, junto com o da Serró, do Jassanão, aqueles pecadores. Eu queria tanto estar com eles. Essa é a minha vontade. Eu queria que onde eu estivesse, eles estivessem comigo. Eu queria que eles vissem a tua glória. Enquanto isso, nós estamos aqui frios para ele. Vamos orar. Deus, a nós a vergonha, a ti a glória. Como o teu amor nos constrange. Como o teu amor nos envergonha, Deus. Como pode o Senhor nos amar tanto assim? Como? Nunca vamos entender. Pessoas como eu e os meus irmãos são tão amados por ti. O que nós temos que o Senhor quer que estejamos contigo? O que podemos te dar que o Senhor não tenha? Obrigado por esse amor. Nos perdoa por não desejar da mesma forma estar contigo. E muda o nosso ser. Muda, Deus. Que o Santo Espírito possa agir nessa igreja, destruindo o que for preciso na nossa vida, para a tua glória. Visita cada coração aqui e o enche de desejo de estar contigo, de ser arrebatado, de encontrar o Senhor nos ares. Que seja hoje, que seja agora, que a nossa geração veja o teu retorno, mas que seja feita a tua santa vontade. Nos ajuda, Senhor, em nome de Cristo. Amém.